Agora, pessoal, no Sinal Aberto, destaque para você. Vamos falar sobre temperatura, vamos falar sobre clima. Tem chovido, a temperatura deu uma aliviada, o sol já não está assim tão forte, não é mesmo? Mas como será? Haverá uma constância ou não das chuvas? Bom, nós convidamos para participar aqui do Sinal Aberto de hoje o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o André Amorim. André, uma ótima tarde. Muito obrigado aqui por atender nosso convite. Ô Samuel, é sempre um prazer estar aqui com a família Sagres. Eu me sinto sempre de casa, né? Eu sou até suspeito para falar como eu sou tão bem cuidado pelos amigos aí da Sagres. Então, agradeço a todos, uma excelente tarde, né? E vamos bater um papo aí, porque tem hora que as pessoas estão assim, eu não sei se eu vou na sorveteria, se eu vou na pamonharia, aonde é que eu vou? Porque realmente eu falo assim, o tempo mexe com o humor, mexe com a culinária, e nós goianos aqui ficamos assim, confusos, né? Vamos colocar dessa maneira. Então, algumas pessoas chegam assim, eu falo, gente, acompanha os boletins, nós estamos sempre passando essas informações, né? Os amigos, né, do meio de comunicação, de várias emissoras, inclusive a Sagres, sempre nos prestigiando. Mas vamos falar um pouquinho, fazer um bate-bola aqui, falando um pouco aí de como vai se comportar os próximos dias, como se comportou. Tem produtor começando a plantar ainda, Samuel Estraiuto. Então, assim, Samuel, então tem muita informação, muita coisa acontecendo. Tem gente que já está na metade do plantio, tem gente que ainda vai começar o plantio, e isso assim, porque nós estamos com o plantio atrasado aqui no estado de Goiás. André, as chuvas chegaram de fato, mas já podemos afirmar que entramos mesmo na estação chuvosa ou ainda não? As chuvas constantes ainda devem demorar um pouco a chegar. Bom, pelos nossos prognósticos, assim, já, né, deixando o pessoal um pouco mais tranquilo, sim, nós já entramos no nosso período chuvoso propriamente, já temos aí alguns dias com sequência de dias de chuva, apesar de irregulares a chuva, sim, nós já estamos aí, praticamente esse novembro vai se consolidar essa entrada no período chuvoso. Então, nós teremos, sim, bem, de uma maneira mais contínua essas chuvas aí para os próximos dias. E o fenômeno da Laninha deve interferir nesse ciclo chuvoso aqui no estado de Goiás? Sim, o Laninha, nós estamos no terceiro ano do Laninha, e o Laninha traz essas irregularidades. Então, o que nós estamos vivendo hoje, inclusive essa irregularidade nas chuvas, é propiciado aí pela questão do Laninha, né? Chuvas muito irregulares. No sul do país, nós temos aí uma situação que é onde nós teremos, sul do país, nós teremos uma redução no volume de chuvas. E aqui para Goiás já inverte, nós teremos uma concentração de chuvas, especialmente na parte centro-norte, e na parte centro-sul, chuvas que vão ficar ali entre a climatologia e ligeiramente abaixo. Então, é as armadilhas da Laninha, né? A gente fala que essa menina peralta, quando ela aparece, e esse ano, nosso período chuvoso vai contar com a participação dela, ela realmente muda os cenários, né? Então, teremos chuvas mais concentradas, nós vamos ter, durante essa semana, a passagem, uma entrada de uma massa de ar polar, ela vem do sul do país e chega aqui no estado de Goiás, traz, assim, pelo menos na parte centro-sul, um declínio nas temperaturas, nada daquele frio muito intenso, mas traz sim um declínio nas temperaturas, e isso sim por conta do Laninha. E por falar em declínio de temperatura, se não estou enganado, há uma previsão de declínio mesmo, de redução nessa semana, até surpreendente. Se não estou enganado, pode chegar até 14 graus aqui na nossa região. Ó, aqui para a capital, nós até colocamos os boletins aí. Então, assim, na capital vai ficar em torno de 14 a 15 graus, 16 graus, aí, dependendo da região. Então, nós estamos nessa expectativa de amanhã esse ar frio avançar, já contando que essas chuvas já trazem uma certa redução já traz uma certa redução nas temperaturas, e na região sudoeste, sim, aí 13, 14 graus aí de temperatura mínima. Então, a gente vai ter uma redução, em média, de uns 5 graus na temperatura. Então, hoje acordamos com 19, 20 graus, então ela vai dar uma recuada aí, chegando nessa casa dos 15 graus aqui em Goiânia.
E essa frente fria deve permanecer por quantos dias, mais ou menos? Bom, a frente fria ela está passando ainda até sexta, assim, ela vai continuar, né? Assim, ela vai passando aqui pelo estado de Goiás, mas assim, até o final de semana nós temos chuvas aqui, aí vai vir outro sistema semana que vem, que vai trazendo uma outra situação, mas ela está passando, né? Eu estou com um mapa aqui atrás, esse mapa já mostra assim, ela já chegando, ela está na parte centro-norte do estado, já pegando a parte do Tocantins também, aonde a gente havia até comentado, as pessoas estavam aguardando, os produtores rurais aguardando chuva para poder plantar, porque realmente estava tudo atrasado aí e causando bastante prejuízo e prejuízo econômico aí para a classe produtiva do estado de Goiás. Mas ela está passando, então vamos contar com ela aí até final de semana. Aí a partir de amanhã, como entra a massa de ar polar, deixa um pouco mais seco, então a gente tem uma redução nas chuvas na parte centro-sul, mas na parte centro-norte ainda tem chuvas. Então nós vamos vivendo essa situação dessas chuvas irregulares aí. Pois é, aí no mapa, atrás de você, a gente percebe ali, a- já há, né, o fundo branco ali aqui na região, né, do estado, né, nessa parte mais central ali do mapa do Brasil, né, a gente está percebendo. Então, a movimentação. E mais ao norte ali que a gente vê que há uma mancha mais na cor avermelhada, não é? Que aí já é fora do estado de Goiás, né? Sim, ali é no Tocantins, é o famoso que nós chamamos Matopiba, né? Já pega o Maranhão, Tocantins e uma parte do Piauí ali, Matopiba, e a Bahia também, mas trazendo bastante chuva. O que a gente pode observar, Samuel, aproveitando que a gente está fazendo essa parte aqui com os mapas atrás, você vê grande nebulosidade no país todo, tá vendo? Aqui, sistemas que vão trazer mais chuvas, mas assim, a gente tem nebulosidade. Combinado com esse calor, acontece essas pancadas de chuvas que nós temos observado. Ontem aqui em Goiânia, o pessoal falou muito, né? Nós tivemos aí uma tempestade, por isso que nós colocamos nos nossos boletins o risco potencial para tempestade. Ocorreu ontem, por quê? Estava muito quente, entrou nebulosidade, essa nebulosidade aumentou muito rapidamente, formou aquelas nuvens de chuva, de tempestade, e nós tivemos aí cerca de 75 km por hora de vento aqui, de rajadas de vento aqui em Goiânia, né? Então, assim, árvores, o pessoal sem energia até hoje pela manhã, então foi assim um estrago por conta dessas tempestades. Na minha casa mesmo foi uma dor de cabeça ontem à noite, acabou a energia, não é? Foi aquela, poderia até fazer aquela noite romântica, né? À luz de velas ali com a esposa, não é? Agora, brincadeira à Sim. parte, André. Assim, nós temos que aproveitar as oportunidades, viu, Samuel? Ah, é isso mesmo, sempre, ó, olha o lado cheio do copo, né? Eu acho que essa que é a questão. E a vida é assim mesmo, né? Problema a gente deixa aí um pouco de lado, vamos olhar a parte boa também. André, mas você trouxe um Vamos detalhe sorrir. que assim, me preocupou, e eu tenho percebido isso, rajada de vento, não é? Tem sido forte aí ao longo das últimas chuvas. Essa deve ser uma tendência por conta justamente da incidência do fenômeno Laninha aqui. E aí, nesse ciclo agora de verão, esse verão chuvoso, a gente deve ter mais rajadas de vento quando nós tivermos chuvas mais fortes? Sim, Samuel, porque o que acontece? Hoje até me perguntaram isso quando eu fui à padaria comprar o pão. O pessoal falou, nossa, todo mundo assustado e várias teorias, aquela coisa toda. Eu falei, ó, gente, anos de Laninha, você tem irregularidades nas chuvas. Então, nós ficamos assim, 2, 3 dias, 4 dias com chuva, para dar aquele sol. E depois a chuva volta. Mas toda vez que volta, você propicia um choque na atmosfera. Então, você tem uma massa mais quente, uma massa mais fria chegando, e isso vai propiciar essas chuvas mais intensas. Fora aquelas outras, quando você tem aquela formação né, na zona de convergência do Atlântico Sul, aquela formação daquele corredor de umidade, aí você tem uma chuva mais contínua ali. Mas essas pancadas de chuva, essas rajadas de vento, nós veremos em outras oportunidades, sim. Então, a população tem que estar atenta. Como é que a gente fica atento, né, Samuel? Vou até dar Gosto de dar essas dicas aqui para as pessoas evitarem. Evitarem de quê? De perder a vida, evitar de ter prejuízo. Você está próximo à área de alagamento. Aqui em Goiânia tem algumas áreas. Está chovendo, está forte, a água está alta. Você não pode adentrar com o seu carro, com a sua moto. Você não pode se arriscar. As pessoas têm que aprender isso.
eles têm que procurar um local mais seguro, um local mais seco, onde você possa ali evitar de ter contato com aquele ambiente externo. Por exemplo, os raios, né? A gente tem orientado o produtor rural, a gente fala sempre aqui, porque o produtor rural, ele tem os seus animais, aquela coisa toda. Quando começa a tempestade, ele sabe, sim, que ele tá expondo a vida dele em risco. Por quê? Ele às vezes está montado num cavalo, ele está num ponto mais alto, ele é um ponto mais próximo entre as nuvens e o solo, e ele pode ser atingido. Então, as pessoas têm que partir para uma área de prevenção, precaução ali para evitar danos. Nós tivemos problemas ali em Anápolis, até inclusive com morte, uma fatalidade, mas as pessoas não podem, não adentrem com o seu carro em água, a água passou ali da metade da roda, o seu carro vai literalmente boiar, ele vai ficar preso ali, você pode sim perder a sua vida por conta desses fenômenos que nós vamos enfrentar. Vai ter muita chuva, às vezes vai ter sol, a gente está saindo de um período de estiagem, ainda tem alguns pontos de queimada aqui no estado de Goiás, por incrível que pareça, nós estamos monitorando, mas assim, as pessoas têm que aprender. Nós estamos vivendo uma variação climática muito intensa. Então, uma hora está de uma maneira, outra hora de outra, mas as pessoas têm que aprender a conviver, porque não tem outra maneira. A gente não consegue ir lá mudar o clima, nós não vamos conseguir, mas a gente pode conseguir uma outra situação, que é remediar os impactos, né, que esse clima, vamos colocar entre aspas aqui, maluco, está proporcionando. Porque o pessoal sempre fala para mim, esse clima está doido, está maluco, mas realmente a variabilidade que nós temos vivido nos últimos anos e dias realmente causa bastante preocupação e estranheza. André, você trouxe a preocupação no início aqui da nossa conversa quanto aos produtores rurais, produtor que está esperando, produtor que já está aí na fase do plantio. Essa irregularidade de chuvas, o que a gente pode dizer para produtores rurais que estão aqui nos acompanhando? Sim, o amigo produtor rural ele tem que ficar atento, que agora sim, nós temos uma chuva, já tem algumas pessoas, apesar que algumas regiões a chuva ainda está ruim, ela não está com incidência tão boa, mas eles já começaram a plantar, porque sabe que nos próximos dias você tem um ciclo assim, depois que você jogou a semente, primeiramente o solo tem que estar molhado, mas jogou a semente, você tem um ciclo aí de 5 dias, 7 dias, dependendo da umidade que está no seu solo, para ter uma nova chuva. Então, esse ciclo nós estamos conseguindo aí cumprir. Mas o produtor rural, ele tem que ficar atento, porque ele tem que realmente plantar agora, porque senão, Samuel, ele vai passar na safrinha. O que acontece? Um dia a mais de área não plantada, eu gero um dia a mais lá em março, lá em fevereiro. Então, a janela de plantio está sendo empurrada. E chega um ciclo que você pode ter problemas na parte da colheita, pode ter muita chuva na parte da colheita, e isso realmente causar muito transtorno aqui para os produtores do estado de Goiás. A princípio, ainda está dentro do prazo, mas ele tem que ser ágil aí para os próximos dias, até o dia 15 de novembro, a gente conseguir plantar aí o que precisa ser plantado aqui no estado de Goiás. André, já caminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu queria destacar aqui um outro ponto também. Sempre a gente fala disso e eu acho que é muito relevante, é uma preocupação que ela deve ser constante, o abastecimento de água aqui na região metropolitana. Como é que está nesse instante a recarga do Meia Ponte, do João Leite, olhando aqui nos dados de monitoramento da Saneago, que a Saneago disponibiliza, 10 mil litros por segundo, não é? Aproximadamente aí nos últimos dias. Mas como é que tem sido essa recarga do Meia Ponte já nesta época do ano? Sim, a recarga, hoje nós estamos com 9.700 litros, quase 10 mil litros por segundo, mas ainda falta muito para voltar a uma certa normalidade. Não, o que está hoje atende perfeitamente todos os que estão na bacia, ok? Nós não teremos problemas, já que nós temos prognóstico de chuva para os próximos dias. Então, o Meia Ponte hoje. Mas a questão de recarga, ela vai se dar ainda com mais prazo. Nós teremos aí chuvas de dezembro, de janeiro, para melhorar a recarga na bacia do Meia Ponte. É importante também que está sendo executado pela Secretaria do Meio Ambiente, pela Agricultura, um trabalho de recomposição de árvores, cercamento de nascentes na bacia do Rio Meia Ponte. Então, esse trabalho também vai ajudar muito nessa questão da recarga, já que nós vamos atravessar aí esse período chuvoso e logo nós teremos um período de seca.
Então, é um trabalho importante que é feito, né, que está sendo realizado, mas ainda a nossa recarga ela vai estar acontecendo. É gradativo, Samuel. Não, apesar de estar chovendo, às vezes aqui em Goiânia, não está chovendo na nascente do Meia Ponte. Então, é até estranho falar isso, né, apesar de ser muito próximo, mas ainda tem essas divergências aí. Então, ainda sim, hoje nós estamos mais tranquilos, em questão de desabastecimento, isso está tudo totalmente fora já de cogitação, mas a recarga mesmo para voltar à sua plenitude ainda vai acontecer nos próximos dias e meses aí. Mas um cuidado ainda, então, é necessário nessa região aí da nascente, não é? Do Meia Ponte. Itaúsul, vamos pegar aí Itaúsul, não é? Daí em diante, então, neste instante, requer, então, uma atenção, não é? Para que essa recarga a gente possa observar e ela ocorra gradativa até lá no período final, não é? Deste espaço aqui, desse período chuvoso agora, né? Para que a gente tenha uma segurança hídrica também maior. Assim como foi nesse ano, eu penso, André, que pelo menos nesse ano foi uma situação mais favorável do que tivemos em anos anteriores, para que a gente também chegue nessa mesma condição no próximo período de estiagem? Sim, o que acontece, Samuel? Nós desenvolvemos várias atividades desde 2019, na atual gestão, né, onde em anos anteriores tivemos o Meia Ponte seco, né, historicamente seco. Então, nós fomos em 2019 com algumas ações e hoje nós já desenvolvemos ações mais sofisticadas, tanto de monitoramento de motobombas, monitoramento de 24 horas da vazão do Rio Meia Ponte, em 2 pontos. Nós vamos ampliar esse monitoramento. Então, assim, há várias atividades, fora as atividades de educação ambiental, atividades voltadas junto ao produtor rural, voltadas junto à indústria, então, conversas e reuniões, tudo isso para minimizar os efeitos, os impactos da seca. A gente tem que ficar atento à seca? Sim. Ano que vem poderemos ter problemas? Sim, poderemos ter problemas, mas estaremos mais bem preparados. A cada ano, nós temos implementado mais tecnologia, mais ações positivas na bacia do Rio Meia Ponte, e logo queremos assim que um futuro próximo tenhamos aí também ações assim, num conjunto dessas ações ela tem um reflexo mais positivo junto à sociedade. Lembrando que quem mora em Umas, Itaúsul, Taquaral, né, que a gente fala que tem uma parte da nascente do Meia Ponte que nasce em Taquaral também, bem na pontinha do divisa do município, todos esses municípios que estão a montante, eles têm também que fazer sua tarefa de casa. Então, sim, são as ações em conjunto que têm proporcionado um bom sucesso que nós estamos tendo aqui, um sucesso efetivo aí de não ter passado por tantos problemas esse ano. Então, assim, realmente é um trabalho em conjunto. A gente precisa da sociedade para nos ajudar a realizar aí esse bom trabalho da Bacia do Meia Ponte. Lembrando que toda vez que você aumenta a quantidade de pessoas que moram em uma cidade, por exemplo, aqui em Goiânia, nós precisamos de ações mais efetivas na nascente até chegar aqui na capital. André, para fechar aqui a nossa conversa, dia de finados, geralmente há naquele imaginário popular de que é um dia que chove. Então, já que estamos falando aqui do tempo, né, a gente discutiu aí coisas, situações que são importantes, pertinentes, já a médio prazo. Mas para amanhã, feriado, finados, será aquele dia tradicional de chuva? Sim, amanhã nós teremos chuvas aqui, assim, chuvas esparsas, né? Mais concentradas na parte centro-norte do estado de Goiás. Até mostrar um pouquinho o mapa aqui para vocês. Então, se você puder observar, essa nebulosidade ainda está presente e ainda proporciona chuvas aqui no estado de Goiás. Então, amanhã, na parte centro-norte, quando ele fala centro-norte, Goiânia para cima, teremos chuvas aí ainda atuando aqui no estado de Goiás. Realmente o pessoal monta nessas situações por conta de uma observação, todo ano chove, né, tal época, então realmente fica esse ponto cultural, né, a parte da cultura tradicional, sempre o pessoal fala que chove e tal, então nós teremos aí um pouquinho de sol, chuva e essas pancadinhas de chuvas em alguns locais, lembrando, mais para a parte norte do estado, pode ser sim com mais alta intensidade. Que bacana. E aí eu sempre gosto de falar essas questões do imaginário popular, né? Porque
faz parte aí da nossa cultura, a gente associa também com conhecimento científico, André, que você tanto nos trouxe aqui nessa entrevista. Opa, eu que agradeço, assim, e eu sempre vejo interessante, eu gosto de conversar com as pessoas, só fazendo um finalmente aqui, as pessoas falam assim, vai chover hoje porque o passarinho cantou, né? Tem duas colegas que trabalham aqui comigo, que elas sempre trazem essas cigarra, notícias né, aqui também. Vou deixar até aqui Ana Angélica e Adriana, sempre trazendo aqui algumas informações, né? Aí elas sempre brincam aqui comigo. Eu falei, gente, calma, vamos. Tem sempre algo diferente, né, no imaginário aí. Sempre tem essas coisas. Ela sempre coloca aqui umas. Chega a ser até engraçado, até interessante, a gente fica aqui debatendo esses assuntos aqui. Mas sempre agradeço, viu, Samuel, a oportunidade de estar aqui com vocês, aqui na Sagres. E precisando, estamos sempre à disposição aqui para trazer mais informações aí para o nosso público, para o produtor, para quem está na indústria. Eu até brinco aqui, viu, Samuel? Até para casamento aqui. Você sabe que o Cimego aqui é bom. Ajuda nos casamentos aí, sabe? Não sei se você sabia, mas já vou te deixar informado sobre isso. Não, eu sei demais. As noivas ficam aí, né? Preocupadas, são penteados, convidados, enfim, tantas coisas. André, muito obrigado, viu? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Ok, nós estamos aqui sempre à disposição. Precisando, só nos chamar. E um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Agradecemos aqui novamente ao André Amorim, gerente do Cimego. Pessoal,